Pronto, bora lá. Boa noite. Meu nome é Otacílio e vamos trabalhar com a disciplina de Física 2. Turma, o intuito da aula de hoje, né, é a gente fazer uma apresentação do conteúdo da disciplina e também aproveitar esse tempo, fazer uma pequena revisão do conteúdo que foi visto em Física 1. Eu quero pincelar alguns pontos que vão ser importantes para a gente, para dar continuidade na disciplina de Física 2, tá? Eu quero começar mostrando para vocês, esse aqui é o plano de ensino da disciplina, certo? Vamos ver o que a gente vai estudar ao longo desse semestre. Então, na disciplina de Física 2, eu tenho alguns conteúdos que são importantes para a gente dar uma olhada, tá? Então, vou começar, na próxima aula, vou começar falando sobre trabalho e energia. Ué, tá, eu estou grifando num canto, a seta está aparecendo no outro. Tudo bem. Aqui, a gente vai falar sobre a parte de trabalho e energia. Só que para falar de trabalho, isso é uma continuação, né? Esses conceitos de trabalho e energia são meio que uma continuação do conteúdo que a gente viu em Física 1. Então, para isso, hoje eu quero fazer a revisão de alguns conceitos que são importantes para a gente. Depois de trabalho e energia, vai vir os conceitos de conservação de energia. Depois, quantidade de movimento. Engraçado, ele não está aceitando desenhar na outra célula, mas tudo bem. Vamos ver a parte de quantidade de movimento. Ainda nessa parte em relação a movimento, eu vou ver toda a parte de cinemática e dinâmica de rotação. Só a partir daí eu saio do conteúdo, seria uma continuação natural da disciplina de Física 1, para entrar em um conteúdo mais distinto que a gente vai ver na Física 2, que é estática e dinâmica dos fluidos, ou seja, eu vou aplicar os conceitos de movimento que a gente viu para corpos extensos, né? Para partículas e corpos sólidos, eu vou aplicar esses dois conceitos para o conteúdo de fluidos, tá? Então, são algumas características bem interessantes, são alguns conceitos bem interessantes, e eu tenho que fazer uma adaptação, tá, de algumas grandezas físicas para trabalhar com fluidos propriamente dito. Por fim, nossa disciplina encerra com a parte de oscilações e ondas, certo? Nessa parte de oscilações e ondas, a gente vai trabalhar muito com funções trigonométricas, que são funções periódicas, que é uma oscilação em uma onda, são movimentos que se repetem com o passar do tempo. Então, essa repetição implica no uso de uma função trigonométrica, de um seno, de um cosseno, que também é uma função periódica, que também é um seno e um cosseno, ele se repete com uma volta no círculo trigonométrico, tá? Então, nesse ponto, né, quando a gente chegar aqui nesse ponto de terminar o conteúdo de fluidos e entrar no conteúdo de oscilações, movimento harmônico simples, eu vou precisar que vocês façam uma revisão sobre a parte de trigonometria, tá? O estudo das funções de seno e de cosseno vão nos ajudar bastante nesse assunto de oscilações. Entendendo bem a parte de oscilações, o conteúdo de ondas ele fica naturalmente tranquilo, trivial. Tá certo? Bom, vocês estão vendo aí meus contatos, certo? Meu e-mail
pessoal e o e-mail institucional, tá? Esse aqui é o meu e-mail pessoal, mas não tem problema, em qualquer um dos e-mails que você tentar entrar em contato comigo, a gente vai trocar uma ideia, qualquer dúvida, me avise, tá? Eu ainda estou acostumando com a plataforma do Moodle, mas eu já vi que ela tem bastante recursos, então acredito que vocês possam também me contactar através do Moodle. Me corrijam se eu tiver errado, por favor. Vocês têm essa possibilidade, não? Galera, pode falar, vamos. Turma, vamos combinar também logo o seguinte. Na hora da explicação, na hora que eu estiver falando sobre algum assunto, algum conteúdo, se você sentiu dúvida, pode ficar tranquilo, abre o microfone, pede para eu voltar, tá certo? Eu preciso ter essa interação com vocês, até porque às vezes é meio complicado. A gente tem sempre a impressão de estar falando sozinho. Então, quanto mais interativo for a disciplina, para mim melhor. Que aí eu sei em qual ponto eu preciso dar mais atenção, no ponto que vocês não estão entendendo. Eu repito, não tem problema nenhum, tá certo? Eu queria combinar isso com vocês, porque na experiência que eu tive no semestre passado, se eu for sem interrupções, a tendência é que eu vá, naturalmente, eu vou acelerando o ritmo, certo? Porque eu acho que está todo mundo entendendo, então, bola para frente, tá? E aí, termina que não é legal, tá? Nem para vocês, nem para mim. Então, quanto mais vocês me interromperem para tirar dúvida, para dizer se está ok ou não, o entendimento de vocês, para mim é melhor, tá? Até porque, pessoal, infelizmente a gente não tem uma data de retorno programado, né? Então, ninguém sabe até quando a gente vai continuar nesse modelo de aula online. Inclusive, alguns mais pessimistas acreditam que a gente vá assim até o final do semestre. Então, se ficar só eu conversando com vocês, né, sem ter essa interação, rapidinho a gente termina o conteúdo, porque se deixar no meu tempo, vai ser muito rápido, tá? Então, eu peço só que vocês me policiem para que, se eu estiver andando muito rápido, me avisem, tá? Esse é o principal pedido que eu tenho para vocês hoje, tá certo? Então, turma, vamos lá, voltando aqui ao conteúdo. Esse material vai estar disponível para vocês, tá? Através do Moodle. Deixa eu ver aqui. Certo. Bom, eu gosto muito, lógico, o conteúdo é sempre relevante, né? Ele sempre vai vir em primeiro lugar. Mas, numa disciplina dessas, que eu tenho a possibilidade também de trazer bastante exercícios, certo? Eu quero combinar com vocês o seguinte: na maioria dos casos, toda vez que eu tiver terminado um conteúdo, vocês vão ter uma lista de exercícios associada, tá? E aí, as listas de exercícios geralmente são um pouco mais extensas, 20, 30 exercícios, dependendo do conteúdo. Não dá tempo a gente resolver tudo, lógico, certo? Então, vocês podem sinalizar para mim, no comecinho de cada aula, professor, o exercício da lista tal, exercício tal, vamos começar a aula fazendo isso? E aí a gente pega essa primeira meia hora da aula, que sempre vai ficar gravada, não tem problema. É até bom que o pessoal que vai chegando, dá tempo para o pessoal ir chegando e não perder conteúdo, tá? Mas esse comecinho da aula a gente pode tirar para resolver exercício, para tirar dúvida, tá? Então, a aula ficando gravada, quem for chegando depois, pega o começo do exercício. Mas eu acho que fica interessante
para a gente, dessa forma, sempre estar começando uma aula meio que fazendo revisão da aula anterior, tá? Rafael, você está querendo que eu foque no embasamento teórico. Não se preocupe, certo? Não se preocupe. É assim que tem que ser, tá? Você está certíssimo. E na grande maioria dos casos, o que eu gosto muito de fazer é demonstrar as equações, certo? Eu não acredito que vocês, como futuros engenheiros, devam se conformar em simplesmente dizer a equação tal é essa porque é assim e pronto. Você sempre tem que saber, como engenheiro, você também tem que ser uma pessoa muito curiosa, está sempre aprendendo. Então, eu particularmente, não acho que seja interessante você simplesmente decorar um conteúdo. É sempre importante a gente saber de onde vem, certo? Então, na grande maioria dos casos, o que a gente vai fazer é demonstrar as equações. Eu quero que vocês saibam que aquele conhecimento que você está obtendo, está aprendendo naquela hora, ele vem de algum lugar anterior, certo? Isso para mim eu acho que fica mais interessante, porque você tem uma diferença muito grande entre decorar uma equação e entender um conceito. Quando você entende um conceito, você pode até esquecer quais são todos os termos da equação, mas você entendendo o conceito vai te dar um embasamento teórico, né, para chegar na equação. Eu prefiro muito trabalhar dessa forma. Tá certo? Oi, professor Rafael. Realmente Oi. o que você falou agora é bem o que eu tenho em mente, porque a dificuldade que eu tive na disciplina de Física 1 e que alguns outros alunos também, foi justamente isso, porque era passado uma definição de duas linhas, tacado uma fórmula e toma exercício. Então, Uhum. sem esse conhecimento, sem esse entendimento do porquê daquele jeito, a gente ficava resolvendo exercício de maneira automática, tentando só repetir a fórmula. E Sei. como você acabou de falar, para a gente que somos futuros engenheiros, o principal, creio eu, para o nosso trabalho é o entendimento de como isso funciona, não as equações, entendeu? Para que a gente possa aplicar quando a gente estiver fazendo os cálculos estruturais, os projetos. O equacionamento, né, o entendimento da equação, quer dizer, a equação em si é importante, claro, mas o entendimento da equação, por que que cada termo, qual é a importância de cada termo da equação, também é muito relevante, também é muito importante, certo? E é assim que eu gosto de trabalhar, tá bom? Às vezes uma demonstração ou outra vai ser um pouquinho mais interessante do ponto de vista de derivada, de integral, mas esse trabalho é meu, né? Eu só quero mostrar como se chega numa determinada equação, mas quem vai ter o trabalho de fazer a demonstração sou eu. Eu não quero que vocês demonstrem, certo? Só para ficar claro essa distinção de como a gente vai levar a disciplina, tá certo? Até aqui tudo bem? Bora começar agora, né? Vamos brincar aqui um pouquinho. Vamos fazer uma revisão do conteúdo de Física 1, tá certo? Vamos ver alguns conceitos básicos que a gente vai precisar para essa disciplina, tá bom? Bom, vocês viram em Física 1, acredito, vocês viram muito a parte de vetores, tá? Vamos começar relembrando aqui. Vamos começar relembrando aqui sobre parte vetorial, tá? Um vetor é uma grandeza física que necessita de módulo, direção e sentido. Dessa forma, eu posso definir várias grandezas físicas
em termos vetoriais, né? Força, velocidade, deslocamento, tudo isso são grandezas físicas vetoriais. Então, esse vetor, pessoal, ele vai ser simplesmente definido como uma seta qualquer, definido por uma letra, e essa letra tem uma seta em cima. Beleza. Aqui está o meu vetor. As características desse vetor são as seguintes. O tamanho da seta determina qual é o seu módulo e o ângulo em relação a uma determinada orientação, esse ângulo está me definindo quem é a direção desse vetor. Certo? Ok, até aqui nenhuma novidade. O que eu quero relembrar para vocês hoje é como a gente pode fazer operações vetoriais e como a gente pode fazer, por exemplo, decomposição vetorial. Se eu tenho, num plano cartesiano, x, y, eu tenho dois vetores, A e B, e aqui eu gosto de ficar só trocando as cores dos vetores, para a gente ficar um pouquinho mais interativo, né? Vamos supor que aqui eu tenho um vetor A, e vamos supor que bem aqui eu tenho um vetor B. De quantas formas você pode fazer a operação vetorial de soma? Responda aí para mim. Bom, a soma vetorial, existem várias formas. Duas formas só? Bom, a primeira forma seria a forma da adição vetorial. Seria repetir o primeiro vetor. Aqui o vetor A seria colocar a origem do segundo vetor na extremidade do primeiro. Aqui é o B. É B. E aí eu tenho essa soma vetorial. Esse aqui é o vetor A mais B. Certo? A segunda forma seria aplicar a regra do paralelogramo. Está aqui o vetor A, está aqui o vetor B, onde suas origens são as mesmas, e você pode fazer prolongamentos das extremidades de cada um dos vetores na direção do segundo, certo? Então, dessa forma, onde esses prolongamentos se cruzam, vai ser o vetor soma, novamente, certo? Mas não existem só duas formas. Eu posso realizar a decomposição vetorial de cada um dos vetores e somar suas componentes, que é a forma que eu acho que é a mais fácil, pelo seguinte: se você pega simplesmente dois vetores que estão alinhados, né, são colineares, ou seja, eles possuem a mesma direção, a soma vetorial que é dada por esses dois vetores, ela vai ser simplesmente, aqui vai ser simplesmente a soma dos módulos dos vetores, já que eles vão ter a mesma direção. Então, se eu tenho dois vetores, eu posso realizar a decomposição vetorial de cada um deles para encontrar uma componente na direção y, que eu vou chamar de AY, vou encontrar uma componente na direção x, que eu vou chamar de AX. Para o vetor B, eu também vou ter duas componentes, que vão ser BX e BY. E aí a gente pode simplesmente dizer o seguinte, que o meu vetor resultante, tá? E é por isso que eu quis fazer isso, com decomposição vetorial, para a gente relembrar um monte de coisas com relação a vetores, certo? Eu posso dizer que o meu vetor resultante, ele é dado, né? Vamos calcular primeiro o módulo desse vetor resultante. O módulo do vetor resultante, que eu vou chamar de R, ele vai ser, onde esse R, ele é um vetor que é dado
por A mais B. O módulo desse R, ele vai ser calculado como sendo a raiz quadrada de AX mais BX ao quadrado, mais AY mais BY ao quadrado. Certo? O que é isso, pessoal? É simplesmente aplicação do Teorema de Pitágoras, tá? Deixa eu apagar aqui essa soma. Vamos apagar aqui essa soma e essa regra do paralelogramo. Todo mundo entendeu como é que eu cheguei nesse resultado aqui? Tá tudo tranquilo de como a gente chegou nesse resultado? E outra, eu posso explorar ainda um pouco mais e calcular, né, quem são cada uma das componentes AX, BX, AY, BY, em função do ângulo que esse vetor está fazendo com... Vou fazer assim, para facilitar minha vida. Eu vou chamar esse aqui de alfa, esse aqui de beta, que a gente sabe que o alfa é do A e o beta é do B, tá? Só para facilitar. Senão fica confuso. Aqui eu tenho um ângulo beta e aqui eu tenho um ângulo B. Então eu posso encontrar quem são os módulos das componentes na direção X e na direção Y em função desses ângulos. Só para relembrar, como é que a gente faz? Usando as relações trigonométricas, tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, o vetor A. Esse vetor A, ele vai ser dado por duas componentes. Uma componente AX e uma componente AY. Certo? Seria, pega esse AY daqui e arrasta ele para cá, certo? Esses dois vetores, eles têm o mesmo módulo, porque essa reta vermelha aqui, ela é paralela ao eixo X, tá? Então, esses dois vetores têm o mesmo módulo. Então, eu posso escrever o meu vetor A dessa forma. Opa, aqui é alfa, tá? Ok? Então, quais são as relações trigonométricas do triângulo retângulo? E eu garanto que esse triângulo é retângulo, porque os eixos x e y também são ortogonais, ou seja, também formam um ângulo de 90 graus entre si. Então, eu posso tirar as relações de seno de alfa como sendo o cateto oposto a y sobre a hipotenusa, que é A, e o cosseno de alfa vai ser dado pelo cateto adjacente, que é AX, sobre a hipotenusa, que é A. Dessa forma, o módulo da componente AY é dado por A seno de alfa, e o módulo da componente AX é dado por A cosseno de alfa. A mesma coisa vale para o B, né? O BY seria B seno de beta, e o BX seria B cosseno de beta. Beleza. Até aqui tudo bem. Se eu tenho duas componentes paralelas, né? Ou seja, AX e BX, AX e BX estão apontando os dois na direção do eixo X, a resultante, a componente da resultante na direção X vai ser dado pelos módulos, pela soma dos módulos de cada uma dessas componentes. Então, poderia escrever o meu Rx como sendo A cosseno de alfa mais B cosseno de alfa. Tá? Isso seria
uma outra forma de calcular, né, de determinar quem seria essa componente. Então, eu tenho um vetor, eu tenho a decomposição do vetor resultante em cada uma das duas direções, x e y. Como ficaria o RY, por exemplo? Seria A seno de alfa mais B seno de beta. Aqui é beta, tá, pessoal? Eu estou chamando o ângulo que o B faz com a horizontal de beta. Tudo bem? E aí, dessa forma, né, uma hora que você tem agora, né, interpretando o vetor resultante como sendo uma componente do vetor Rx, uma componente do vetor Ry, e eu quero determinar quem seria esse R, novamente, aqui é um triângulo retângulo, porque os eixos x e y são ortogonais, e você pode simplesmente aplicar o teorema de Pitágoras, né, onde r ao quadrado é igual a rx ao quadrado mais ry ao quadrado. E aí, o meu r ao quadrado, o rx poderia ser escrito simplesmente como sendo ax mais bx ao quadrado, e o ry seria ay mais by ao quadrado. E aí, tira a raiz e a gente volta para essa primeira situação. Ok? É só para a gente fazer uma lembrança, né? Relembrar todos os assuntos que vão ser relevantes na nossa disciplina. Então, decomposição vetorial, tá? O assunto de decomposição vetorial a gente vai usar bastante. Tá bom? E outra coisa que eu quero combinar com vocês. Não se preocupem, tá, no momento, em ficar anotando. Eu sei que é importante, né, a gente tomar nota do que a gente está fazendo, mas não se preocupem em ficar toda hora anotando o que eu estou fazendo, porque já que a gente está num ambiente virtual, para mim é muito trivial salvar essa tela e disponibilizar para vocês novamente no Moodle. Certo? Então, eu vou sempre fazer isso. Ah, pessoal, só um detalhe. Já que a gente está falando de decomposição vetorial, eu posso encontrar as componentes dos meus vetores em função do ângulo. Mas vamos fazer o caminho inverso. Se eu tiver o ângulo, se eu já tiver as componentes, como é que eu encontro o ângulo? Como é que eu determino a direção? Baseado nas componentes. Vamos pegar aqui esse exemplo. Vamos tirar aqui a direção desse vetor A, bem aqui, esse que a gente está trabalhando aqui embaixo. Eu posso determinar a direção de três maneiras diferentes, certo? Mas vamos pegar, por exemplo, a tangente do ângulo alfa. A tangente vai ser definida como cateto oposto sobre o cateto adjacente. Dessa forma, você está determinando quem é a tangente de um ângulo. E eu quero determinar quem é o ângulo. Então, você pode utilizar a operação inversa da tangente e eu posso determinar o valor do próprio ângulo calculando a operação inversa, que seria, na sua calculadora científica, tangente a menos 1 do valor de AY sobre AX. Tá? Muito cuidado, pessoal, na hora de utilizar a calculadora científica, porque em várias situações, essa medição
de ângulo, né? O ângulo, ele pode estar em duas unidades. Ele pode estar ou em grau, ou então em radiano, certo? Na calculadora científica, se ele tiver em grau, você vai estar vendo no visorzinho, lá na parte lá de cima, você vai estar vendo um D, que ele representa degree. Se ele tiver em radiano, você vai ver um R, tá? Por que que isso é importante? Porque quando a gente estiver falando de movimento harmônico simples, certo? No sistema internacional, a gente vai utilizar, no sistema internacional, eu vou usar em radianos, certo? Só para chamar a atenção que isso aqui vai ser importante no futuro próximo, tá? Lógico, quando chegar a época certa, eu menciono isso novamente, tá bom? Deixa eu só salvar isso aqui. Vamos continuar. Música 2 aqui, depois. Vou botar aqui aula 1, slide 1. Aula 1, 01. Pronto. Vamos limpar isso aqui. Outra coisa que eu quero relembrar com vocês é as equações básicas da cinemática, tá? Só para refrescar a memória. Basicamente, pessoal, a gente tem duas situações onde eu posso aplicar todas essas equações da cinemática, tá? Primeira situação seria um movimento uniforme e a segunda situação seria um movimento uniformemente variado. Quais são as características de cada um desses movimentos? Movimento uniforme, ele é um movimento que não tem aceleração, tá? Então, ainda não defini o que é aceleração, mas já estou dizendo que o movimento uniforme, a aceleração, que é a grandeza vetorial, ela é igual a zero. Isso significa que, com aceleração igual a zero, esse objeto vai se movimentar com velocidade constante. Certo? Então, dessa forma, se eu tenho um certo deslocamento qualquer, tá? E esse deslocamento pode ser uma grandeza vetorial. Se eu tenho uma posição inicial da onde uma partícula está se movimentando com um certo vetor velocidade, e ela chega numa posição final, saindo de um tempo inicial e levando um certo tempo, essa velocidade constante, ela pode ser definida simplesmente em módulo, né? Aqui eu não estou preocupado se é uma grandeza vetorial, mas em módulo, esse vetor velocidade vai ser dado como sendo ΔX sobre ΔY, ou seja, espaço sobre tempo, onde o ΔX vai ser a posição final menos a posição inicial, e o delta tempo, né, o delta variação de tempo vai ser t menos t0. Ok, isso é dado com velocidade constante. Se a gente tem um movimento variado, no meu movimento variado, uniformemente variado, o que a gente tem é que a aceleração é diferente de zero, só que ela é constante. Tá? Quando eu for estudar movimento harmônico simples, aí eu vou ter a minha aceleração variável. Tá? Isso é bem interessante da gente trabalhar, mas é só mais lá na frente que eu vou ver um caso onde a aceleração é variável, tá? Isso a gente ainda vai ver nessa disciplina. Tudo bem. A aceleração sendo variável e constante, isso vai me dar uma velocidade
variável, ou seja, a velocidade ela está aumentando com o tempo, tá? Variável. E eu tenho, basicamente, eu posso resolver qualquer problema de cinemática com esse conjunto de equações. A equação da... Tá, vamos dar nome às equações. Deixa eu mudar aqui a cor. A equação horária do movimento uniforme, que eu posso escrever. A posição final depende da posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. A equação horária do movimento uniformemente variado, e a gente chama equação horária porque a variável é o tempo, certo? Então, a equação horária no movimento uniformemente variado é aquela equaçãozinha de segundo grau que a gente já conhece. A posição é igual, posição final é igual a posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Depois eu posso ter a equação horária da velocidade, tá aqui, equação horária do movimento. Aqui já estou tratando de movimento, né? Vamos botar aqui equação horária do espaço ou então da posição. Eu tenho outra equação que também é uma equação horária e eu vou chamar essa equação da velocidade, que diz que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. E, por fim, que eu quero relembrar a vocês, é a equação de Torricelli. E velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Tá? Bom, mais uma vez, trocar de cor. E agora, vamos relacionar, né, uma coisa que eu gosto muito de fazer, é relacionar uma equação a um gráfico. Né? Na hora que você faz um gráfico, você está interpretando um movimento. No movimento uniforme, com velocidade constante, o que a gente vai ter num gráfico de posição por tempo, vai ser que a posição ela vai depender, né, ela vai variar constantemente, por isso que o gráfico vai ser uma reta. Tanto é que essa equação é uma equação do primeiro grau, certo? Então, o gráfico de posição por tempo vai ser uma reta, e aí eu tenho esse ponto representando a posição inicial, esse ponto representando o tempo que você está verificando e quando você vai chegar nessa posição final. Só para fazer uma comparação com a equação, com essa equação do movimento, com a equação da reta, você pode interpretar a velocidade como sendo o coeficiente angular da reta, certo? Para esse tipo de movimento, que é um movimento uniforme, onde a gente não tem aceleração, certo? Ah, mas terminou que eu nem defini o que é aceleração, né? Aceleração simplesmente vai ser a variação da velocidade em função do tempo. E para o pessoal que já domina mais um pouco o cálculo, a aceleração é a derivada da velocidade em função do tempo, enquanto a velocidade é a derivada da posição em função do tempo. Certo? Num gráfico de posição para um movimento variado, a gente vai ter uma equação do segundo grau, cujo gráfico é uma parábola. Então, se eu tenho aqui o eixo do tempo
e o eixo X, certo? Nessa situação, o gráfico é uma parábola, onde esse ponto representa quem é a posição inicial. E aí eu tenho, nessa situação, esse movimento ele é acelerado, porque a concavidade do meu gráfico está apontando para cima. Se for um movimento de frenagem, né, se o móvel tiver com vetor velocidade no sentido contrário do vetor aceleração, ele vai estar perdendo velocidade, então essa parábola tem a concavidade voltada para baixo. Se eu quiser fazer o gráfico de velocidade em função do tempo, se eu quiser fazer um gráfico de velocidade em função do tempo, esse gráfico ele vai ser uma reta, porque a equação horária da velocidade também é uma função do primeiro grau, e aqui essa inclinação da reta está relacionado com a aceleração desse corpo, certo? E aí, como ficaria, né, só para a gente interpretar corretamente o que a gente está fazendo, como é que ficaria um gráfico de aceleração em função do tempo? A aula vai até que horas? A aula vai até, não sei, até a hora que eu terminar aqui o conteúdo, tá? Eu ainda quero falar um pouquinho sobre a parte de leis de Newton, certo? Como ficaria? E aí pode abrir o microfone e me responder mesmo, não tem problema não, tá? Eu quero ficar mostrando essa tela para vocês. Como é que ficaria o gráfico de aceleração em função do tempo? Para aceleração em função do tempo, já que a aceleração é constante, esse gráfico ele também vai ser uma constante, e aqui eu vou ter o valor da minha aceleração, ele é constante ao longo do tempo, tá? Bom, novamente, vamos limpar aqui esse slide, né? Mania de PowerPoint. Vamos limpar aqui essa tela, vamos fazer uma lembrança sobre o conteúdo de leis de Newton. Professor, Oi. posso interromper só um instante, só para fazer uma À pergunta? vontade. À vontade. Esse conteúdo inicial aqui que a gente está recapitulando, né? O senhor vai postar algum material, assim, algum material por escrito para a gente poder pegar ali, ou seria mesmo o que está sendo escrito aqui Não, na tela? não necessariamente, porque a ideia de hoje é meio que fazer só uma revisão do que a gente precisa para começar o assunto de trabalho e energia, tá? Uhum. E quando a gente for iniciar o conteúdo, né? Vamos supor, quando Oi. for na próxima semana que o senhor for falar sobre o conteúdo X, aí o senhor, Certo. tipo, o senhor vai ter uma apresentação para ir trabalhando em cima dela ou vai, conforme está aqui agora, vai Não, vai, escrevendo? vai ter um PowerPoint, e aí eu vou escrevendo em cima do PowerPoint, certo? Ah, entendi. Porque eu É, só fiz essa pergunta porque, às vezes, quando eu pego assim a tela com essas anotações, às vezes eu tenho mais dificuldade de entendimento. Na minha uhum. concepção, claro, né? Tem gente que pode Não, pegar mais fácil. certeza, com certeza. Mas quando for conteúdo propriamente dito, a gente vai ter o PowerPoint e eu vou escrevendo em cima do PowerPoint, tá? Tá bom, excelente. É só Beleza, porque obrigado. no PowerPoint fica melhor para resumir, né, todo o conteúdo da aula e até para a gente manter uma sequência lógica correta, certo? Isso. Mas quando a gente for começar para valer na próxima aula, eu trago um PowerPoint apresentando, né, todo o conteúdo, vou fazendo minhas anotações em cima, tá? Eu tenho a possibilidade de gravar tudo que eu escrever
quando eu salvar o arquivo para vocês, quando eu disponibilizar o arquivo para vocês, ele vai estar lá todo rabiscado, certo? Eu acredito que seja mais interessante dessa forma. E aí eu posso fazer o uso desse sketchbook para fazer um exercício, para tirar uma dúvida, né? Aqui eu tenho, vai ser o meu quadro branco, né? Vai ser a minha lousa vai ser essa. Perfeito. Tá Obrigado. certo? Tranquilo. Bom, leis de Newton. Basicamente, 3 leis, certo? A primeira lei é chamada de lei da inércia, que diz o seguinte: se um corpo está parado, a tendência é que ele continue parado, ou se um corpo está em movimento, a tendência é que ele continue em movimento, a não ser que uma força seja aplicada sobre ele. A segunda lei de Newton dá a definição de força. A força é massa vezes aceleração. E a terceira lei de Newton é ação e reação, que diz o seguinte: se eu estou aplicando uma força sobre um objeto, o objeto também está aplicando uma força sobre mim na mesma direção e em sentidos contrários. Tá? Vamos pegar aqui o seguinte: se você está em pé sobre uma superfície, tá? Opa, a cabeça do cara está flutuando. Se você está em pé sobre uma superfície, você é um objeto que possui uma certa massa numa região do espaço onde existe uma certa gravidade, que é aproximadamente de 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Isso implica que você está aplicando uma força sobre essa superfície. Essa força, comumente chamada de força-peso, ela é dada por massa vezes gravidade, certo? Isso implica, se você está forçando a superfície com uma certa força-peso, isso implica que a superfície também está aplicando sobre você uma certa força. Porque o que a gente quer, geralmente, essa força para superfícies horizontais, essa força é chamada de força normal, a força que a superfície faz sobre você, tá? Por quê? Dessa forma, eu garanto, né, que se eu estou parado, sentado na minha cadeira, eu estou em um equilíbrio de forças, ou seja, nessa situação aqui, a força resultante é igual a zero. Isso aqui é uma condição de equilíbrio, tá? E força medida em newtons. É uma condição de equilíbrio é que a força resultante seja igual a zero, ou seja, sobre esse objeto não tem nenhum desbalanço de força, não tem nenhuma força a mais nem para um lado nem para o outro. Vamos colocar forças na horizontal. Vamos supor que eu tenha uma força F1 apontando para a direita e uma força F2 apontando para a esquerda. Na hora que eu tenho essa condição de equilíbrio, eu estou dizendo que esse objeto tem uma força resultante igual a zero, como consequência disso, eu posso afirmar que o módulo de F1 é igual ao módulo de F2, ou seja, nenhuma das forças vai ser maior do que a outra, causando um desbalanço de força, porque na hora que eu tiver uma força resultante sendo diferente de zero, vamos supor que F1 é maior do que F2, isso implica que eu vou ter uma força resultante apontando em uma determinada direção e esse cara, consequentemente, ele vai obter uma certa aceleração, porque agora eu tenho
uma certa força resultante apontando em uma direção preferencial, tá? Então, essa noção de condição de equilíbrio equilíbrio é extremamente importante na engenharia. Tudo que você for fazer, né, toda construção que você for realizar, você quer justamente que a aceleração sobre ela seja igual a zero. Você não quer construir um edifício e ele vá se movimentar, né? Professor, só uma dúvida. Oi, oi. Só para efeito de cálculo, essa força gravitacional, ela tem que ser 10 mesmo, ou seria 9,8, ou não faz diferença não quando for efetuar o cálculo? Olha, na grande maioria dos casos, né, você pode fazer a simplificação da gravidade igual a 10. No exercício, na maioria dos exercícios, quando ele quiser que a gravidade seja 9,8, ele vai lhe informar isso, certo? Show, professor. Obrigado. Né? Outra coisa, se a gente tivesse na nossa condição normal, né, com aulas em laboratório, no laboratório você deveria, lógico, usar a gravidade como 9,8, porque é uma condição real, é uma situação real, certo? Mas, nessa nossa condição agora, né, que a gente não vai ter aula presencial em laboratório, vocês podem simplesmente, né, simplificar e colocar a gravidade como 10. Tá? Isso é feito em várias situações, até como margem de segurança. Imagina o seguinte, qual é a máxima do engenheiro? Arredonda para cima que dá certo, né? Então, arredondando a gravidade para cima de 9,8 para 10 metros por segundo, você está incluindo uma certa margem de segurança, indiretamente, certo? Imagina o seguinte, você quer construir uma laje, onde sobre essa laje vai ter uma certa carga, né? Ou seja, pessoas vão ficar em cima dessa laje, tá? Você tem que ter uma estimativa de qual é a carga máxima que essa estrutura vai suportar. Se ao calcular, né, aqui eu vou ter o peso da pessoa 1, o peso da pessoa 2 e assim sucessivamente, se você está calculando essas forças, essa carga sobre a tua estrutura, e você já faz esse arredondamento da gravidade de 9,8 para 10, você já está arredondando para cima. Tá? Você está construindo, de certa forma, uma estrutura mais segura, porque você já está incluindo uma margem de segurança. Tá? Agora, lógico, você não pode imaginar que eu vou construir uma estrutura que só vai suportar 3 pessoas, né? Você tem que extrapolar isso para um número muito maior, para ter segurança que a sua edificação, né, a sua estrutura, ela vai suportar qualquer carga que for colocada sobre ela. Tá certo? Professor, Oi. pegando aqui o gancho do que o senhor comentou sobre o laboratório, essa disciplina do senhor, se a gente tivesse presencialmente, qual seria a previsão de aulas de laboratório? Quantas aulas? Olha, eu não tenho um número exato de aulas, certo? Mas, por exemplo, existem alguns experimentos que eu poderia dar o conceito inicial no laboratório, conceito de empuxo, conceito de densidade, uma série de conceitos na parte de fluidos que a gente poderia fazer em laboratório. Mas não se preocupem, tá? Não se sintam prejudicados, porque hoje em dia a gente tem disponível na internet uma infinidade de simuladores, né, de aplicativos em Java e tal, que a gente pode
utilizar para complementar essas aulas em laboratório, certo? E eu vou mostrar isso para vocês durante a explicação do meu conteúdo, tá? Eu tenho um acervozinho de Java que eu uso bastante e a gente vai trabalhar em cima, vai trabalhar bastante em cima desse conteúdo, tá certo? Bom, turma, eu vou encerrar por hoje. Eu vou encerrar por aqui, tá certo? Na próxima aula, a gente vai falar sobre trabalho. Então, eu retomo um pouco esse conceito de força, tá? Porque a gente vai aplicar as leis de Newton no assunto de trabalho e aí eu retomo e faço novamente essa revisãozinha inicial sobre leis de Newton, tá? Então, isso aqui já vai ser feito na próxima aula também, tá bom? E desculpa, Luiz, eu sei que você está chegando agora, mas eu tô encerrando, tá? A aula vai ficar gravada, vai estar disponível lá no Moodle. Eu também vou colocar no Moodle o conteúdo programático da disciplina e vou colocar também o calendário, nosso calendário acadêmico, tá? Quais são, para cada dia, qual é a aula que vai ser, qual vai ser o conteúdo, tá certo? Bom, pessoal, esse semestre, assim como o semestre passado, ele também vai ser bastante desafiador, tá? Mas eu quero logo, de cara, já deixar vocês tranquilos que eu estou à inteira disposição, tá? Podem parar a aula quantas vezes forem necessários e eu não quero encerrar uma aula com o sentimento que vocês ficaram com dúvida em algum assunto, em alguma parte, tá bom? Então, por favor, é um pedido, ou novamente é um pedido que eu faço a vocês, me interrompam, tá bom? Fica combinado assim, então. Bom, deixa eu parar aqui a... Professor, Oi. sobre a composição de notas, vai ser só Sim. prova, vai ter trabalho? A Como princípio é vai ser que só vai prova. ser? Vai ser a Só prova. prova e a nota da APS, certo? APS. Certo. Mas nada impede que a gente, ao longo da disciplina, vá conversando e alterando isso, tá? Não tem problema nenhum com relação a isso. Vamos ver como é que vai ser o andamento das aulas, vamos ver como é que vai ser o andamento, o funcionamento da disciplina, tá? Como é que vai ser o desempenho de vocês, e a gente vai conversando, certo? Entenda, nada que a gente faz de planejamento não é rígido que não possa ser alterado, tá certo? E eu não tenho problema nenhum com relação a isso, tá? Combinado? Então, eu vou encerrar hoje por aqui. A gente se vê na próxima aula. Vou parar aqui a gravação.